hoje duas presenças ilustres nesse programa. Benê Barbosa está aqui com a gente, especialista em segurança pública, escritor, palestrante. Ele tem um livro que é um best-seller, Mentiram para mim, sobre o desarmamento, sobre as armas, leis e loucos. Benê Barbosa está no Instagram, @Benê Barbosa, e temos aqui o Fernando Capês, esteve aqui a semana passada, jurista, professor, palestrante. Inclusive ele estava falando aqui, a semana passada a gente fez a entrevista e o Gordão falou sobre o armamento. Sim, tal, não sei virou o quê. pauta. E virou uma pauta. E a Paulinha está colocando os dois aqui para a gente falar esse assunto que nunca termina. Sim. Tudo bom, Benê? Tudo jóia. Prazer ter você aqui de novo. Prazer estar mais uma vez Tudo aqui. tranquilo? Vim especialmente para participar do programa, né? Não tô mais morando em São Paulo, né? Tô em Floripa. Tô ligado, tô ligado. Mas aí, quando eu falei com a Paulinha, ela falou, não, vamos Cola lá. ver esse debate e tal, vai lá. Falei, já tô indo, vamos lá, vamos bater um papo. Muito bem. O Zuzu está aí como De mediador. uma forma elegante, a gente vai procurar aqui conduzir esse, mas vale a pena vocês também brigarem, né? Claro, Pelo show. Ali eu já vi 18 dias sem treta. Não, mas é errado. Ontem teve uma Isso é um tretinha. recorde Ontem terrível. teve. E tem aqui um debate, a oposição é óbvio, né? O Capês ele já se posicionou no último programa Claro. e a gente já sabe também a sua opinião. Começa esse debate, dando aqui o tempo para cada candidato, né? Que é importante, vocês têm 30 segundos para falar primeiro, né? A gente fala muito sobre a segurança, que o Capês defende muito, e você também do cidadão de bem. Mas existiu uma campanha muito antiga na Jovem Pan que era para não reagir ao assalto. Isso. E eu queria trazer esse tema. O primeiro tema é o seguinte: vale a pena você ter uma arma e se você reage ou não, se você tem o porte dela, começando pelo Benê. Legal, vamos lá. Pô, muito bacana. Eu vou só tomar liberdade aqui e começar a citar um trechinho aqui, uma transcrição de ontem. Né? O Capê já sabe qual que é. Olha, Adriana, na verdade, há uma falsa crença de que o problema de segurança pública pertence só às autoridades de segurança pública. Todos nós sabemos que o Estado no mundo inteiro é insuficiente para prevenir, antecipar e impedir todas as práticas de crime, né? Capês ontem no jornal aqui da PAN mesmo falou isso, e é corretíssimo, né? Então o primeiro ponto é esse, né? O Estado é incapaz de proteger a todos. Segundo, a gente teve no Brasil uma deturpação da ideia de segurança pública muito grande. Porque se apresenta muito com segurança pública com aquela ideia de o Estado protegendo você e sua família o tempo todo. Isso é falso. A função da segurança pública não é essa. A função da segurança pública é o quê? Garantir o cumprimento das leis e manter um estado de normalidade na sociedade. Isso não quer dizer de forma nenhuma que não vão haver crimes. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, vale a pena... Olha, eu ouço ali todos os especialistas dizendo nunca reaja. Isso é um mantra, né, que foi criado, e eu sempre fui muito crítico a ele. Não que eu acho que uma pessoa tem que reagir sempre, é completamente diferente, né? Tudo vai depender da situação e do preparo dessa pessoa. Mas o que é perigoso nesse mantra? É o seguinte: quando eu vejo um secretário de segurança, um oficial da Polícia Militar, um delegado, né, dizendo, olha, cidadão, se você for rendido, assaltado, não reaja. Faça tudo o que o bandido quer. Dê tudo o que ele te pede. Tudo bem, o cidadão está ouvindo isso, mas o bandido também está ouvindo isso. E o bandido ouve isso, sabe como? Com uma justificativa quando ele mata a sua vítima. Tivemos um caso alguns anos atrás, na Bahia, onde um marinheiro foi esfaqueado e morto durante um assalto porque ele reagiu. Quando o bandido foi preso, isso está na capa do jornal O Correio, lá da Bahia, a primeira frase que ele falou: todo mundo sabe que não se deve reagir. Ou seja, ele foi, no final das contas, incentivado por essa premissa de que você está errado quando reage. Sendo que o correto seria dizer, olha, criminoso, se você matar alguém durante o assalto, tu vai pegar 30 anos de cadeia. Só que a gente sabe que, infelizmente, nossa legislação, isso não acontece. Mas aí que está o problema, né? Aí que está o problema. E aí, assim, aí que está o problema. Só para finalizar, assim, né? Aí a questão de ter uma arma de fogo para se defender envolve riscos, claro. Da mesma forma que envolve riscos não ter. Então, a ideia é, o cidadão tem que ser responsável pelas suas escolhas e pelos próprios riscos que ele assume. O Estado não pode se arvorar a isso, né? Nós não elegemos políticos para que eles sejam os nossos pais, nossos tutores. Não é isso, é para gerir a vida pública. Exato. São coisas completamente diferentes. Obrigado, Benê. E aí, Capês? Bom, em primeiro lugar, concordo com a primeira parte. O Estado é insuficiente para proteger o cidadão. Ele não pode estar em todos os locais a todo tempo. Eu, inclusive, no caso do Pix,
para ilustrar e já entrar na questão do armamento, nós estamos trabalhando para estabelecer alguns limites na transferência de valores, bloqueando a conta, só permitindo PIX para contas pré-cadastradas. Temos uma reunião hoje, às 4h30 com o Banco Central, justamente porque segurança pública é dever de todos. Todos devem cooperar com a segurança pública. A Polícia Militar, nós temos a melhor Polícia Militar da América Latina, uma das melhores do mundo, mas ela não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo. E a Polícia Judiciária é muito competente em São Paulo. Um abraço ao pessoal do DOP, aí, do Nico, aí, todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, seu fã. Ela atua após a prática do crime, iniciando a investigação para persecução penal. Então, ela não consegue prevenir estar a todo tempo. Agora, nós temos 3 níveis de criminalidade. Nós temos, em primeiro lugar, a criminalidade ocasional. Eu trabalhei muitos anos no Tribunal do Júri. E, infelizmente, é aquela velha história. A bebida alcoólica, a discussão tola, a arma de fogo, alguma arma branca, mas na grande maioria arma de fogo, e a tragédia e a morte. Então, na questão da criminalidade ocasional, que é aquela criminalidade que não é praticada por um bandido, um homem de bem, mas ele pratica o delito de ímpeto. Num determinado momento ele perde o controle e age ou sob efeito de bebida alcoólica, ou por uma irresponsabilidade, ou por um abuso, numa discussão simples de trânsito, vira e se transforma numa tragédia porque ele não estava preparado para usar aquela arma. Então, essa é a criminalidade ocasional, que é a morte evitável, aquela que poderia ter sido evitada. Nesse caso, nós temos alguns dados interessantes. Em 1999, o estado de São Paulo tinha 53 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje, São Paulo está com 6,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o nível de tolerabilidade das Nações Unidas são 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. São Paulo está abaixo disso. Mas Muitas São Paulo, mortes, mais perifa? Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, em geral. São dados gerais da Secretaria de Segurança Pública. Em geral. Olha lá, hein, as pessoas estão matando menos de maneira ocasional. Ah, ocasional. Sim, não, homicídio ocasional. Homicídio. Não estou falando latrocínio, sequestro seguido de morte, crimes... aquele homicídio... Que é a briga do trânsito. Que vai para o júri normalmente. É o criminoso com bons antecedentes. Infelizmente, a briga de trânsito. Isso houve uma redução sensível. Do outro extremo, nós temos a criminalidade organizada. O novo cangaço, que são as criminalidades daquelas grandes corporações, PCC e outras organizações que eu combati muito durante a minha carreira também, que vão com armamento pesado. Armamento que nem muitas vezes as Forças Armadas não conseguem. Com relação a isso, a arma pouco protegerá o cidadão. Agora, nós temos a criminalidade violenta difusa, que são os assaltos, aquela abordagem. Neste caso, veja, aí, para que você tenha uma arma, um porte de arma e possa se defender, é necessário muito mais do que fazer um exame permanente de perícia de tiro. Ou quando você treina num stand fechado, com toda a segurança e cobertura. No momento da ação, há toda uma dinâmica, tem adrenalina, tem pessoas em volta, inocentes. Se você pode reagir, você pode atingir uma pessoa inocente. Você pode, inclusive, ter sucesso e se exceder e responder por excesso. Promotores já foram se defender, mataram, responderam por excesso. Então, nesse tipo de criminalidade, nós dissemos o seguinte: procure não reagir. Não reaja. A chance de sucesso ela é menor, porque o criminoso tem um fator surpresa, ele está com o dedo no gatilho. Melhor negociar com o bandido. Você tem que analisar aquela doutrina policial. Ver, observar, concluir e agir. Para fazer isso, é necessário um treinamento psicológico. E a toba, nossa, na hora não passa nada. A toba não passa suada. Você vê, às vezes, policiais militares e policiais civis reagindo com êxito em assalto, em ações. Mas o cara tem treinamento, né? Treinamento, prática, reiterada. O cidadão que faz um porte uma vez, que faz um exame para obter o porte uma vez, ele tem lá o tiro, sabe manusear a arma. O Benê, que é um grande especialista nisso, instrutor, ele consegue ter o porte. Só que ele fica com aquela arma e vai levando a vida dele no dia a dia. É necessário ter uma preparação psicológica para analisar a situação, concluir e agir. E nisso, poucas pessoas possuem. Por isso, quando eu faço como promotor, eu me dirijo à população em geral, eu não estou me dirigindo àquele sujeito que tem uma perícia, um treinamento psicológico e técnico capaz de agir. Eu me dirijo em geral. Procure não reagir. E aí é um grande risco. Quando você está com uma arma, se o assaltante abordar você e ver a arma, ele pode confundir você com uma polícia.
e agir e matá-lo. Então, toda essa questão não é que ser a favor ou contra as armas. É necessário muita cautela e muito treinamento para agir. Então, mas você não acha que esse negócio que nem o Benê estava falando, tem muita narrativa em cima disso, né? Tivemos lá o negócio das armas e tal, não sei o quê. Porque, pô, se você fala assim, o que serve a arma pra mim? Não é pra matar ninguém, é pra me proteger. É mais uma proteção que eu tenho. Mais do que proteger o terceiro. Assim, sendo muito claro, muito categórico, né? A gente continua vendo, né, esse assunto sendo pautado e cercado de mitos. Que são mitos, né? Primeiro mito. O mito de que a maioria dos homicídios no Brasil são cometidos por pessoas comuns, pacíficas, sem nenhum envolvimento criminal, que um dia bebem e matam alguém. Isso é falso. Isso é falso. Isso não existe. Isso é repetido desde lá de 2000. Como é que tá o bingo aí, Rogério? Tá já vários? Tô com 4. Legal, vai bater. Eu falei que ia bater. Esse bingo nunca falha, tá? Então, primeira lenda é essa, né? Os caras vieram preparados. A segunda lenda, né? A segunda lenda, bingo do argumento. É que todo policial brasileiro é mega capacitado no uso de armas de fogo. Policiais que me seguem sabem muito bem dessa realidade, uma triste realidade. O policial é muito pouco preparado no uso de armas de fogo no Brasil. Por quê? Porque custa caro treinar o policial. E aí, normalmente, os governantes, eles preferem o quê? Viatura. Dá viatura nova. Porque aí fica circulando, né? Vai lá ali no Vale da Agabaú, põe 200 viaturas junto, põe para tocar sirenes, olha, o governo está entregando mais 200 viaturas. Só que uma viatura não faz nada, quem faz é aquele policial lá dentro, e muito pouco se aplica para o treinamento desses policiais. Isso falando em São Paulo, você imagina então em outros estados, né? Terceira e clara, né, lenda de que mais o efeito surpresa do bandido. Então vamos lá. Primeiro, quem decide? Aí a gente está falando de porte. Não é só uma possibilidade. A outra possibilidade é a posse, que é onde então, o porte é o carregar na cinta. Isso, carrego na cinta, põe aqui na mesa. É andar armado. Tem todo um preparo. Claro, olha só. Primeira coisa, qualquer pessoa que decide portar arma, ela vai, primeiro, entender que a vida dela nunca mais vai ser a mesma. É uma pessoa que tem que estar muito mais atenta para não ser surpreendido. Se eu chegar aqui pra você e falar assim, pô, se eu tiver com a arma na cabeça, eu vou tentar reagir, eu vou morrer. Mas, veja bem, eu vou ter, né, a possibilidade de esperar uma janela de oportunidade ou criar uma janela de oportunidade para inverter essa equação. E aí o efeito surpresa se inverte porque eu já vi, né, isso acontecer. E aí vem mais uma, né? Que normalmente o pessoal assim, mas o policial armado, olha quantos policiais são mortos fora de serviço, mesmo armados. Correto? Infelizmente o Brasil é o país onde mais se matam policiais no mundo. Porque o bandido, ele sobe na carreira do crime quando ele mata um policial. A verdade é essa. Mas é porque no Brasil o crime compensa. Exato. Não é nem a arma, nem outra coisa. A lei que colabora. O crime compensa. Perfeito. O crime aqui você não vai em cana. Se você matar um policial nos Estados Unidos, ou você pega prisão perpétua, no mínimo, ou cadeira elétrica, ou injeção letal, o que seja. Né? Aqui no Brasil, não. Ele vai passar o quê? 5 anos. Se der muita coisa errada, 10 anos preso. E ainda subindo na hierarquia do crime, isso é um incentivo. E lembrando, hoje, né, graças ao crime organizado, o bandido que é preso, nem a família dele fica mais desassistida. Porque a organização deles é melhor do que o próprio Estado. Né? Porque quem participa daquela código lá do doutor, né? Sim. Execução penal, é só vantagem que o cara tem. É só vantagem, a verdade é essa. A verdade é essa. Por que isso, hein, Capês? E aí se imputa ao cidadão. Sim, ao cidadão. Você que você que está errado. Eu que estou errado. Vamos lá. Primeiro, eu sou contra levar isso para um campo de debate ideológico. Não estou dizendo que o Benê está levando, mas dos dois lados sempre tem todo um componente crítico, ideológico, que de certa forma embaraça a visão. Existe sim um grande percentual de crimes praticados por criminosos ocasionais. O homicida de única vez. Ele praticou aquele crime no momento de ímpeto, tanto que o próprio Código Penal diz que no caso de violenta emoção tem uma atenuação da pena, porque justamente ele está fora de controle. E esse tipo de crime ocorre de fato. Com relação à reação, os policiais são mortos sim, mas o policial estatisticamente ele é morto no bico. Porque ele está sozinho
Fazendo segurança particular. Fazendo segurança particular e ele recebe uma ação, o seu instinto é de reagir. Eu perdi um aluno em 2008, foi meu aluno, era diretor da Uniban, e era um policial segurança, ele foi morto porque ele era segurança de um banco, entrou uma quadrilha, o instinto dele foi reagir em número menor, com uma arma, e reagiu porque ele talvez não tivesse outra alternativa de ser executado se fosse identificado. Quando o policial está, na verdade, trabalhando em equipe, ele tem superioridade numérica, ele tem uma vantagem. E dificilmente ele é morto. Tivemos um caso aqui, que foi em Guarulhos, que tinha uma viatura para abordar um veículo que estava parado no Morumbi, ontem. Foi recebido com tiro de fuzil. Então, tudo isso é verdade. Os criminosos estão armando. Nós temos um problema enorme de tráfico de armas no Brasil. Essas armas entram pelo Paraguai, pela Bolívia, entram pelas fronteiras brasileiras. Comprada na internet. Compram pela internet, chegam aqui, tem 600 mil. Desmontada, né? São 600 mil encomendas que chegam diariamente no aeroporto André Franco Montoro, em Guarulhos. Isso a Receita Federal consegue fiscalizar só 1% disso. Importam armas em partes que vão ser montadas. Tudo isso, a legislação, ela tá se aperfeiçoando, mas ainda essa progressão de regime permite que o sujeito mate e depois você vê nos Estados Unidos, pega a prisão perpétua. Aqui não pode ter prisão perpétua. Mas em pouco tempo, ele com o sexto da pena, ele passa para o regime. Aqui poderia pelo menos 20 anos, é 20 anos em cana. Não é real, não é sério. Concordo plenamente. Isso acontece. Concordo com o comportamento. Sim, tem um problema muito sério, é isso. Sim, com relação a isso, não há nenhum tipo de divergência entre nós. A progressão de regime, o jeito cumpre 2/5 da pena num crime hediondo e 3/5 se ele for reincidente e já passa para um regime semiaberto. Num caso de um homicídio, ele é condenado, ele sai andando do tribunal do júri, porque ele tem direito de apelar em liberdade. Quantas vezes eu não fiz júri, o sujeito foi condenado ali, 12, 14 anos, sai andando. Porque a não ser que ele já chegasse preso para fazer. Então, a legislação, ela de fato é frouxa. O que nós estamos discutindo aqui, em primeiro lugar... Então, mas por que é frouxa? Olha, ela é frouxa porque a legislação permite, por exemplo, progressão de regime. Começando daí. As penas até que são elevadas, mas a progressão de regime faz com que o sujeito cumpra uma parte da pena pequena e depois ele passe. Porque está na lei de execução penal. Precisa de uma reforma. Na legislação, sim, é necessário uma reforma. Então, mas por que na legislação processual, processo penal é muito demorado, então, na legislação penal... Então, vou te dar 2 exemplos. Por exemplo, quando eu fiz direito, eu estudava em Bauru. E eu morava na cidade de perto. Aí eu fui aí era a época que você podia tirar o porte. Aí você foi na delegacia, você chega lá pro delegado e fala, eu quero tirar o porte porque eu tenho que sair daqui e ir pra Bauru, eu pego estrada todo dia, eu tô cursando direito, eu quero ter... Minha mãe falou, pois não, você tem antecedentes? Não. Então tá aqui, não sei o quê, tá aqui, você punha no porta-luva do carro, deixava ali no carro, ia lá fazer a estrada. Isso aí mudou. A partir de agora você precisa fazer. Mudou. Agora a gente volta pro debate. Então, vamos voltar pro debate. E o bandido, que na época lá era mais dura a pena, hoje em dia é mais frouxa. Então, quer dizer, o que aconteceu? Não, ela não é mais branda. Ela continua... Teve aumentos de pena. A questão é o seguinte... Teve nada. Inverteu o negócio. Inverteu a situação. Por quê? Por que aconteceu isso? No caso do porte de arma, está mais difícil obter o porte de arma. Eu não sou contra, e nunca fui, o cidadão treinado, que tem preparo psicológico, que sabe manusear uma arma, que tem perícia em atirar, que ele submetido a testes e mantendo permanentemente estes testes de atualização, que ele tem uma arma de maneira responsável. Agora, eu não posso concordar com um promotor, homem de segurança pública, que haja a concessão de um porte indiscriminadamente dessa maneira. Porque o sujeito tem uma arma dessa na mão, ele não tem preparo para usá-la no momento certo e adequadamente. A habilitação é assim, pô? Ele não tem... Mas inverteu, Capês. Inverteu. Mas nem a habilitação para carro é assim? Você acha que para arma teria que ser? Não é assim. Não, ninguém defende isso. Deixa eu fazer uma pergunta pro Bené. Pois não. Fazer uma pergunta pro Bené a respeito... Você vai fazer uma pergunta ou você vai levantar para ele cortar? Não sei, tanto faz. Eu por favor, mas você vai ter direito de responder e bloquear o corte. Tá bom. Mas o Emílio falou essa questão aí da época dele, que poderia ter arma, ia lá, pedia. Porque muito se fala nisso. Vai virar um bang-bang e
você que estuda, qual que são os dados dessa época que se poderia ter? Ótimo. O porte e para hoje? Então vamos lá. Primeiro vamos falar de dados mesmo, né? Não de achismo. Porque achismo, achei, ou anedotário, né? Usar um exemplo ou outro exemplo para tentar determinar uma coisa corriqueira, né? Isso é sempre ruim num tipo de debate desse. Então, primeira coisa importante, né? Não existe nenhum estudo que comprove que significativa parcela de crimes de homicídio são cometidos por pessoas que não têm nenhum envolvimento criminal, nenhum histórico de violência. Isso não existe, né? Isso não existe. Não existe estudo nenhum nesse sentido. Então, sim, a gente está falando de dados até agora. O que a gente tem no passado, né? A gente tem lembrando até que até 1997, o porte ilegal de armas não era sequer crime. Era uma simples contravenção penal. São Paulo chegou a emitir 100 mil portes de armas em um ano. Tá? Levando em conta que não era um crime, né, a gente estima aí que pelo menos de cada 3 portes, apenas um tinha o porte realmente emitidos. A gente está falando de 300 mil, 400 mil pessoas andando armadas diariamente em São Paulo nessa época. Taxa de homicídios? Baixa. Né? Briga de trânsito? Esquece. Lógico, eventualmente pode acontecer? Pode. Mas quando você vai verificar o caso em concreto, normalmente há algum tipo de envolvimento criminal ou algum histórico já de violência. O que a gente tem realmente é que no passado isso era uma possibilidade e você tinha uma criminalidade menor. A partir da década de 90, mais restrições, fica tudo mais difícil, criminalidade continua crescente. Tá? Aí a gente chega em 2017, né, começa aí, como gostam de falar, né, flexibilizar o Estatuto de Desarmamento e a venda de armas volta a crescer no Brasil, de forma até bastante significativa, né? Em especial agora até 2020, que é quando a gente tem os dados. Se fosse pela lógica de que mais armas sempre iam significar mais crimes, a gente, óbvio, teria um aumento. Nós temos mais armas circulando. O atirador esportivo, hoje, ele tem a prerrogativa de portar uma arma do seu acervo, da sua casa até o clube, do clube da sua casa. Ou seja, são mais de 300 mil pessoas, né, pelo menos hipoteticamente, portando armas. E o número de casos envolvidos de homicídios ou uso incorreto dessas armas? Insignificante. Mais do que isso, se você for pegar hoje, no Brasil, dados de armas registradas por estado, você vai ver que os 6 estados mais armados do Brasil, que são Acre, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, representam só 6% dos homicídios. Se você pega os 6 estados menos armados, né, você vai ver que eles representam mais de 26% dos homicídios. Ou seja, não há essa correlação que tenta se forçar do tipo, se liberar a arma vai morrer mais gente. Não, isso não é verdade. Né? E a prática está demonstrando isso. Né? Não há o que se discutir quando a gente fala em números. E aí, Capês? Muito bom. Bom. Se somar todos esses estados aqui, dá um bairro de São Paulo. Então vamos falar assim, sem achismo. Vamos falar com dados. 1999, há 4 anos do Estatuto do Desarmamento. 53,5 mortes a cada 100 mil habitantes no estado de São Paulo. Que ano começou a cair? No estado de São Paulo. Que ano começou a cair, Capês? Só... 2013, ali pra frente, foi começando a cair. Começou a cair em 1999, isso é dado, Não, 99, 1999. Agora. Pode pegar 99. Começa a 99 foi o pico de sequestros. Eu te falei isso no debate de 2005, até hoje você continua... 99 foi o pico. Repetindo essa bobagem, Capês. Não, desculpa. 99 já começou a queda de homicídios muito antes do Estatuto do Desarmamento. Desculpe, você está falando uma bobagem porque eu estou dando dados. Em 1999 não, você havia inventando dados. Não. Então você, por favor, pode entrar. Alguém pode entrar na Secretaria de Segurança Pública agora para verificar o número de homicídios a cada 100 mil habitantes. E quando começou de 99. A cair? E quando começou a cair? Hoje, por favor, façam isso. Em São Paulo. Vocês estão em casa também. Quando começou a cair? O Estatuto do Desarmamento é de 2003. Que foi implementado em sua totalidade apenas em 2005. É 2003. Nós estamos hoje com 6,5 homicídios a cada 100 mil habitantes. E foi o Estatuto que fez isso. Bom,
Eu tô parecendo um dado, eu tô saindo do achismo. Eu não quero entrar no achismo. Você falou pra mim no achismo. Então, mas me fala uma Se não é coisa, pra ir no vamos lá. achismo, vamos nos dados. Então os homicídios estão caindo vertiginosamente no estado de São Paulo. Isso é dado da Secretaria de Segurança Pública. 78%. E aonde comprova-se que foi o estatuto que causou isso? 78% das mulheres Mentira. negras vítimas de violência doméstica são vítimas com arma de fogo. Começou a politizar. Estatística. Estatística. Quantos feminicídios em São Paulo em 2018 foram cometidos com uso de armas de fogo? 73%. A maioria dos homicídios são praticados com emprego de arma de fogo. Você não conhece os dados Desculpa. da sua casa. Desculpe. Dados me perdoe. Os homicídios praticados com arma de fogo correspondem a 73%. De feminicídios? Homicídios em geral. Você falou feminicídios. Homicídios em geral. Eu tô falando feminicídio. Dados do Ministério Público de São Paulo. 83% dos feminicídios no estado de São Paulo são cometidos sem o uso de armas de fogo. Por um motivo muito simples, né? A força física do homem quase sempre vai ser suficiente para subjugar e matar uma mulher. Portanto, independe a existência de uma arma. 73% dos homicídios contra mulheres negras são praticados com emprego de arma de fogo. Se começarmos a fazer guerra de números, se começarmos a fazer guerra de números, aí vai ser. Vamos à guerra de números. Vamos lá. O Marinho achou. Qual é Quantos homicídios a cada 100 mil habitantes em 99 e quantos tem hoje? 36,27 em 1999 e hoje... 54. É 53%. Vê 2000 pra ele mim, tá por favor. mentindo também? Não. Vê 2000. Dado oficial da Na Secretaria. cidade de São Paulo ou Estado? Estado. Estado de São Paulo. Então, Tem que abrir outro, 36,27 em 1999 e 2000. 34,18. 2001. 33,30. 2002. 31,25. 2003. 28,57. Ou seja, já estava em queda. Continua. Já 2004. estava em queda. Por que você parou em 2003? Continua, Não, 2004. Quanto? Já estava em queda. 2004, quanto? Tem uma queda constante Sim, 2004. e estabiliza. 2004. É pelo Estado. É o homicídio. Vai indo aí. Agora pula direto Calma, para 2000. Capês. Tá muito nervoso. Pula direto, 2000. pula direto. 2020. Esse dado não me interessa. Pula direto, Marinho, rápido. Não. Dados não. Pule Só que todos. interessa. Vai todos. Vai um por um. Não, então vamos lá. Vai um por um. Deixa eu te Vamos falar. lá. Eu posso ir um por um? Pera lá. A É que tendência você... de Não vamos queda. pro pico do Estabiliza Mandetta. no meio ali da década. Pico do Ah, Mandetta. Vocês vão ficar em número pico Pico do do Mandetta até Mandetta. hoje não Errou. apareceu. Não, tudo bem. O dado tá ali. Eu quero saber o Só seguinte. seguir falando. Então vamos lá. Vamos. Vamos pegar a vida. Bora. Sem números. A vida sem... como ela Vamos é. falar de liberdade. Não, só para entender uma coisa. Queria falar de liberdade. Então vamos entender uma coisa Liberdade do aqui. indivíduo. Capês, que eu gosto muito. Benê, que é gente Benê finíssima, também. dois caras O Benê é top. meu amigo, não tem nada contra o Benê. Eu contei a história Estamos da debatendo. garrucha. Da garrucha. 12 anos. Tinha lá a garrucha. Minha cachorra? Não. Tinha o portezinho. Pegava o trânsito. Não sei. Nunca Falava usei, tudo, nunca precisei usar, graças a Deus. Tava lá, não sei o quê. Graças a Deus. Aí veio o desarmamento. Teve a campanha, lembra Sou da da mão? paz. Você lembra da mão? Da paz. Sou da Serginho paz. Groisman. Veio Arma, aquela ela ou eu. mão. Você lembra disso? Quem Que manda ano arma. foi isso? A campanha 2005, né? a 2005. partir de 2001, 2002. Isso. Se identifica até 2005. Veio as a campanhas mão, mesmo. veio aquela mão. Na mão da pomba. Aquela mão, põe na mão. Serginho da pomba. Groisman. Tinha Basta. pomba. Sou da paz. Sou da paz. É. Veio a pomba. Eu e aí sou da falava o paz seguinte, também, viu? Eu sou da paz. Não, eu também sou. não gosto de violência. Eu também sou. Ué. Exatamente. Quando há necessidade, eu reajo à violência, mas eu não gosto Isso, dela. Eu também sou exatamente do mesmo pensamento Ela chamou seu. no karatê. Aí veio o negócio, você tem uma garrucha velha, fala, pô, tem aquela garrucha lá. Entrega ela. Pô, vou dar essa garrucha. Não dê a sua garrucha velha, porque a garrucha velha é uma merda e agora nós somos a Dinamarca. Que o Brasil Agora a gente tem a SWAT aqui. O Brasil agora é outro. É tal. nóis. E você falou, porra, que Bonito. Pô, bonito pra Que caramba. coisa bonita essa, Capê. Sou da paz, toca uma música, tem uma pomba voando. Você fala, Isso. agora mudou esse país. Não lembro que ano foi. Dei a garrucha. O tal. Avengers tá aí. Hoje em dia, cara, não tô falando de feminicídio, de homicídio. Da vida como ela, entendi. Tô falando Tá. o seguinte, o cara Tô sai entendendo. na Paulista, o cara sai na Se você Paulista, permitir, eu respondo. na hora ele perde o celular. Não, mas você não verdade. pode atender. Não, você não pode fazer nada. Delari foi roubado. Todo mundo com carro blindado, Delari sou roubou. da paz. O cara que tem graninha, ele põe um carrinho O motivo blindado. que eu saí de São Paulo foi esse. Carrinho blindado. Gasta sei lá quanto pra blindar o O carro. dobro. Às vezes dobro. Então, quer dizer,
a pombinha, a garrucha velha, não adiantou nada. Não digo para você em termos de feminicídio ou de homicídio, ou de... Claro. Mas pro cara termos de normal, segurança em geral. O cara normal virou Afeganistão. A pombinha, a pombinha virou Afeganistão. Não, aqui, funciona você entendeu? Fechado. Tá, entendi perfeitamente. Eu digo normal. Você o faz cara uma normal. Você faz uma crítica muito correta e muito substanciosa quanto à questão da segurança pública. Segurança pública é uma questão extremamente complexa. Você não vai garantir níveis de segurança pública armando a população. Você vai concedendo porte de arma... Nem desarmando. Você vai concedendo porte de arma àquele que tiver comprovadamente capacidade técnica, capacidade psicológica, ir demonstrando permanentemente, não só no momento que ele obtém o porte, que ele mantenha essa estrutura, porque as pessoas mudam. Tá certo? Agora, segurança pública vai iluminação de logradores, alargamento de vias públicas, questões de natureza social, combate à injustiça social, combate ao tráfico de drogas, combate ao tráfico de armas, que entram aqui armas de todos os níveis. Tem bandido se armando ilegalmente também, muito, aliás. Isso existe, tudo isso é uma realidade. Quando nós estamos debatendo a questão do desarmamento ou do armamento, a questão que eu coloco é a seguinte: nós não podemos flexibilizar, não é um jogo de palavras isso, diminuir os critérios de avaliação da capacidade de uma pessoa portar uma arma e usá-la psicologicamente quando estiver apta, e flexibilizar isso, achando que isso vai diminuir a criminalidade, porque não vai. Repito, diminuir a criminalidade é um desafio permanente. E, lamentavelmente, eu digo a você, a criminalidade sempre haverá. Ela é inerente à natureza humana. O cara não pode usar um Pix, cara. O cara mete um cano na tua cabeça e fala... Ao invés de sequestro relâmpago, vai ser pernoite o sequestro. O Estado tem uma capacidade... Eu vou abrir com o que o Benê repetiu da minha entrevista para a Adriana, da Jovem Pan. O Estado tem uma capacidade, por maior que seja, limitada. Nós temos ali 82 mil homens na Polícia Militar. Você tem 1/3 que está de licença, tem alternância de período. Você tem o pessoal da Polícia Civil. Aí você tem um limite de orçamento do Estado para bancar mais de 1 milhão de servidores entre pensionistas, ativos e inativos. Isso diminui a capacidade de investimento do Estado. Você tem que buscar medidas alternativas, a investir em inteligência, investigação e prevenção. Adotar medidas como, por exemplo, o PROCON está adotando no caso do Pix. Ou seja, já que está dando problema, vamos sentar com o Banco Central e vamos buscar uma solução para isso. Agora, na conta do povão. Não, o PROCON é bom. Vai falar mal do PROCON. Não estou falando mal do PROCON. Estou falando que, mais uma vez, é direito. O que eu quero dizer é o seguinte: vão cerceando. A gente vai ficar por conta da incompetência estatal. Exatamente. Não diria incompetência, a limitação estatal. Se você se você sair do lado de observador e crítico e passar ao lado da estrutura do poder público, enquanto polícia, Ministério Público, Justiça, você vai ver que existe incompetência, mas existe também uma carência muito grande de ampliação de estrutura. Que é a incompetência do próprio Estado para com o próprio Estado. O Estado, de maneira geral. Você não esse Estado que vai me proteger. Você não pode. Você não esse Estado que vai me impedir de ter uma arma para proteger minha família. Você não pode permitir que o armamento generalizado da população supra essa defesa. Então, generalizado, porque o armamento com regras... Lógico. O Capês. Para habilitação de um carro tem regra. O Sami quer fazer uma pergunta. Eu vou falar uma coisa para você. É o seguinte, você falou... Se o executivo não consegue colocar a polícia boa, se o legislativo faz lei ruim, quem toma somos nós. O executivo a polícia de São Paulo é a melhor polícia do país. Não há como negar. A mais preparada, se você sai do estado de São Paulo, você tem Santa Catarina, Paraná, ainda não são ruins, mas são boas polícias. Mas eu quero ver, pega um policial canadense, manda ele sobrevoar aqui
as comunidades que ficam aqui no entorno da capital de São Paulo, é lógico. com aquelas Mas ruas o Canadá, estreitas. o cara não Vê o que rouba dá nem pra o fazer. troque, mano. Sim, tem 20 milhões de habitantes, um território bem maior que o do Brasil, um índice de desenvolvimento humano muito superior. Mas se você Agora, quando você vai pro Peru, você vai em Cana e fica em Cana. Não é igual aqui, não. Vai a Peru. Vai lá. Vai lá Nós pro temos- Peru. Pra Cusco. Lembra os corintianos lá que ficaram... Sim. Os corintianos não soltaram, aqui solta. Peru. Acabaram soltando depois, acabaram soltando. Deixa eu só fazer um break. Ó, o papo tá muito bom. Benê Barbosa no Instagram é @Benê Barbosa. Tá com curso. Tem MVB? É bene.barbosa.35 no Instagram. Instagram, bene.barbosa.35 no Instagram. E o Capês, como é que é, Capês? O seu? Fernando Capês. Fernando Capês. Tem o meu site. E você que quer me conhecer, entra no meu site e primeiro lê o que está escrito lá. Leia no meu site o que está escrito lá. Comenta você não com a falar Arminha. bobagem. Tá bom? Quem que falou aqui? Não, Você veio? Não, vai curso aí, ó. Não vamos entrar de novo, mas Tá bravo, hein, Capês? Hã? Não, eu Tá não, bravo, hein? não é que eu tô bravo. Se acalma. Não é que eu tô bravo. Tá bom, tô calmo. Benê tá tranquilo. Não. Tá a cara do Miele, pô. Lógico. O Benê tá parecendo o Miele mesmo. Benê tá parecendo... Tutti frutti. Agora eu vou te falar uma coisa. Bom, melhor do que Benê, tiozão, né? Benê, Ó, deixa eu falar. toma um bombardeio na internet pra você ver se Quem? fica Passa a bola pra cá, Eu tô me defendendo. Ô, Benê. Ô, Capês, Não tem nada a ver com o debate peraí. que nós estamos... Então vamos lá, bombardeio na internet. Quando eu comecei nisso, lá em 1991, eu era voto vencido. É. O que era bonitinho era falar o que você fala. Afanásio Entendeu? Então, já, quem né? tomava porrada era eu. Tomei muita porrada. Eu acho o Muita contrário. porrada. Eu acho que é Jogo bonitinho. de Eu acho né? bonitinho o que você tá falando. O que eu falo, o que eu falo vai contra a opinião pública. É hoje. O que eu falo, hoje. o que eu Inclusive o falo, referendo, né? o que eu falo Inclusive traz o um referendo, ônus inclusive o enorme. referendo. Inclusive o referendo. Não, O que eu talvez por falo, isso, Só uma pausa. o gostoso é falar o que você tá falando, é que as pessoas querem gostoso ouvir. não, é o Eu certo. tô falando, Não é o certo. na minha opinião, E o referendo? armar a É o certo, população Andrei. sem preparo Eu não adequado tô é falando que é errado. gostoso, tô falando que é o certo. Armar a Rapazes. população é errado. Só um minuto. Deixa eu break. fazer um break. Eu vou fazer um break rapidinho. Rede? Pra quem tá na rede Jovem Pan. A gente Isso. continua aqui na Panflix? Continua. Continua? Então, vai lá, Reginaldo. Vamos fazer um break. A gente continua já já. Sami Danda. Olha o Sami. Podemos falar O de Sami não liberdade? perguntou. Eu ia Sami, perguntar o justamente. Sami tem estilingue. Como eu falei, eu não tenho uma posição muito clara. Eu vejo bons Firmada. argumentos dos dois lados. Agora, uma questão é a liberdade, Exato, Capês. boa. Muita gente defende a liberdade. Sim, esse é o grande Assim, argumento. Que você fala assim, olha, pelo menos eu tenho um filho pequeno, você fala assim pra ele, ó, sua liberdade termina quando começa a invadir a do outro. Isso. Não me parece, num primeiro momento, que você ter uma arma, você está ferindo a liberdade de um terceiro. Diferente de um carro, de uma pessoa que pode... Sim. você precisa ter mais... Mas você não quer me perguntar no ar para responder? Mas Não, tá nós no ar. estamos no ar. Ah, nós estamos no ar. E Nós eu- estamos no ar. e eu Pra queria- internet. Agora a gente não Ah, tá. tá a gente bom. tá no Desculpa, Sami. Panflix. Não, eu Desculpa. queria que você, Tá bom, você boa. falasse um pouco disso, Tá o bom. Benê também. Legal. Assim, a questão da liberdade, Veja porque bem. assim, a gente tem muita interferência do governo na nossa vida. Sem dúvida. E só para complementar, vamos colocar dentro da liberdade o referendo que a maioria da população decidiu continuar com a arma. Não, e... aquilo foi uma confusão, hein? Mas então. Aquilo lá, Coloca pelo aí, eles amor de falam Ali sobre foi o isso. seguinte... E afinal, por que, Tá, vamos que lá, o então. governo Calma, não 12 aplicou perguntas. a decisão popular com crivo popular? Exato. Então, vamos lá. No referendo, foi uma campanha até do Chico Vasconcelos, que publicitário. Chico Santa Rita. Chico Vasconcelos que eu chamo. Vai brigar pelo sobrenome também. Chama ele de... Já que é polêmica, vamos... de O Chico Chiquinho do Vasconcelos, que o Misael Antônio de Souza trouxe, e era justamente essa questão que você colocou, Sami. É o direito do cidadão. O Estado não pode limitar o direito do cidadão. E eu digo, o cidadão tem o direito, desde que ele preencha os requisitos estabelecidos em lei. Ele tem o direito. Agora, na medida em que você flexibiliza e afrouxa os requisitos para que ele obtenha uma arma, e quando o Estado permite que ele ponha uma arma de fogo na cinta sem estar adequadamente preparado, nesse caso não é o direito dele, ele coloca em risco o direito das outras pessoas. Eu tenho o direito de sair à rua sem que um cidadão autorizado pelo Estado tenha uma arma sem estar preparado para ter esta arma. Eu saio na rua e pode ser que tenha um bandido armado, eles estão armados, mas eles não estão armados com o beneplácito do Estado. Eles estão armados porque o crime organizado se arma. Agora, na medida em que o Estado diz,
eu autorizo você legalmente a andar com uma arma sem que você tenha preparo psicológico e preparo técnico para ter uma arma. O Estado está permitindo e autorizando legalmente que ele saia às ruas colocando em risco uma pessoa. Mas isso é uma arma branca, você também pode... Então, assim, ó, o que nós estamos defendendo é o seguinte, esse é o teor do debate, eu acho. Uma coisa é você... proibir generalizadamente todas as armas, ninguém vai ter arma, você não pode ter nenhuma arma. Já teve um referendo e já foi decidido que a população entende, certo ou errado, entende que tem o direito de ter arma. E a legislação é nesse sentido. Nós estamos falando da concessão do porte ilegal, crime de porte ilegal, portar uma arma fora de casa sem licença da autoridade. Para que ele esteja legalizado e autorizado a portar uma arma com o beneplácito da lei, é necessário que haja um controle de natureza técnica, de natureza psicológica. Do contrário, os crimes ocasionais tendem a aumentar. Os crimes de homicídio, um percentual é traficante matando o traficante, infelizmente. Sim. Uma miséria humana muito grande, o crime se mata. E um grande percentual também de crimes praticados pelos criminosos ocasionais. Os dados, assim, você tem uma questão em economia que vale para tudo, que é como que você implica causa e efeito. Isso. Por exemplo, pobreza pode estar ligado a homicídios, a situação de desemprego disso. Então, quer dizer, estou falando do ponto de vista científico, você teria que isolar todas as variáveis para ter um experimento falando, é a arma que causou, a arma que não causou. Exato. Isso eu não estou nem falando para diminuição como aumenta, não estou... Sim, olha só, essa eu vou responder, porque assim, é um assunto que eu me dedico há quase 30 anos, né? Então a gente tem muitos estudos. Primeiro, né? A ideia de, todos os estudos comprovam, não, isso é falso. Né? Primeiro porque há pouquíssimos estudos conclusivos sobre isso, exatamente pela quantidade de variáveis você tem que controlar. Que você tem. E você tem também estudos que dizem não, mais armas não significam mais crimes. E há ainda outros que dizem não, mais armas nas mãos corretas significam um desincentivo ao crime violento. Exato. Você tem estudos sobre isso, se o pessoal quiser, depois eu vou jogar lá no meu Instagram todos esses, tá? Muito bem, a gente estava conversando aqui na Panflix com o Benê Barbosa e também o Fernando Capê. Estamos falando aqui sobre desarmamento, essa discussão toda. O Samidana fez a pergunta, o Benê estava respondendo, mas eu queria saber o seguinte: nós tivemos uma flexibilização. Posso falar sobre isso, Edith? Eu estou com dados aqui. Então, não, a política pública aplicada pelo atual governo e qual foram o reflexo disso? Prático. O que mudou? Porque nós tivemos o Bolsonaro na época, tinha lá a arminha, lembra que tem o negócio da arma? Teve essa coisa toda. Sim. O que mudou hoje em dia? Olha, na parte prática e que realmente refletiu um aumento no número da venda de armas, tá? Na parte prática foi o seguinte: antes o cidadão ele tinha que pegar ele tinha que passar por teste prático isso para ter uma arma em casa, tá? Não é para portar. Ele tinha que passar por um teste, tem que passar por um teste prático de tiro, 25 anos no mínimo, não pode ter nenhum tipo de processo, né? Tem que passar por um teste psicológico para comprovar que ele tem capacidade psicológica para possuir uma arma. Depois de passar por tudo isso, pagar todas as taxas, pagar uma fortuna numa arma que tem sobretaxa de tudo que é jeito, né? Ele ainda tinha que justificar porque ele precisava daquela arma dentro da sua casa. Esse ponto eu já acho um absurdo, né? Primeiro porque assim, você cria uma lei personalíssima, onde um delegado vai olhar para você e falar assim, não gosto de você, Marinho, para você não. Ele não vai escrever isso, mas ele vai pensar e vai justificar do jeito que ele quer. O executivo modifica isso dizendo o seguinte: olha, um critério como justificativa é qualquer estado que lá em 2016 tinha mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, ele cria um critério objetivo, que é o que a gente pediu a vida toda, tá? Que é a vida toda. E aí as pessoas conseguiram comprar armas porque não precisavam mais comprovar essa efetiva necessidade, isso mas antes. todo o resto... Isso antes. Não, isso agora. Agora. Está valendo agora. No caso dos atiradores, o que aconteceu? Como se aumentou o debate sobre isso, com a eleição do Jair Bolsonaro, inclusive como pauta de campanha, as pessoas começaram a entender que elas podiam. Eu levei muita gente para clube de tiro, com o cara assim, mas eu não preciso ser policial para praticar tiro esportivo? Eu falo, não, querido, qualquer pessoa pode praticar tiro esportivo, né? E aí as pessoas começaram a procurar isso. Então isso foi o de prático o que aconteceu.
Então, sim, de fato, uma das principais promessas de campanha do Bolsonaro foi a mudança no Estatuto do Desarmamento. Logo chegou lá na largada, veio vários E o Estatuto decretos. não mudou nada, lembrando disso, Exatamente, mas por quê? Aí que eu queria perguntar para vocês. Vamos lá. Há 10 dias atrás, no plenário do STF, estava lá sendo apreciado várias ações que questionam várias medidas ensejadas pelo governo Bolsonaro na política de armas de modo geral, incluindo sobre a posse, compra, registro e tributação. etc. A própria Câmara de Comércio, vinculada ao Ministério da Economia, propôs reduzir para zero a alíquota sobre importação de armas e revólveres. E aí a Rosa Weber, o Fachin e o Alexandre de Moraes votaram alegando que o governo federal, o executivo, estava extrapolando as suas atribuições, poder de regulamentação, e nisso alegando também que faltou articulação com o Congresso Nacional. Sem dúvida. Com o crivo do Congresso Nacional poderia ter sim mais chance de prosperar e virar lei. Afinal de contas, aí o Cássio Nunes foi lá e parou, pediu vista e pediu para segurar um pouco, não chegou à decisão final. Mas afinal, todas essas portarias, decretos e medidas do governo federal vão ficar por isso mesmo? O STF neutralizou todas elas? Vamos lá. Isso é uma coisa interessantíssima, porque é uma coisa que eu tenho debatido desde lá de 2018, né? Primeiro, aquela ideia de que o presidente pode fazer tudo e não pode, né? Ele extrapolou no seu poder regulatório? Eu não entendo assim. Como vários outros juristas, né? Vários outros não, porque eu não sou jurista, né? Vários juristas também não entendem. Até porque, nos governos passados, a gente também teve regulamentações nesse sentido, inclusive no governo Temer, onde o registro passou de 3 para 5 anos, se liberou 9mm para uso para todas as polícias, coisa que não era permitido, e ninguém se incomodou com isso. Muito menos o STF. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, isso é uma crítica que eu sempre fiz. Boa parte ali dos decretos são boas, né? Um deles, a questão dos calibres, porque não é justo, né, o cidadão ter que se contentar com um calibre que não é eficaz para a defesa, enquanto o bandido tem acesso a qualquer tipo de armamento. Então, perfeito, tá? Agora, bazuca em casa não dá. Bazuca, legal, pô. Você vai pra varanda e... Rambo não. No Réveillon já contra joga contra o fuzil você não... Não foi isso que eu disse. Rambo não dá. Não foi isso que eu disse. Uma granada. Não, tudo bem, entendi. Não foi isso que eu disse. Né? Agora, a questão de ter sido tudo feito por decretos. Isso é muito ruim. Portaria, decreto. Portarias, decretos e normativas. Por quê? Porque é muito frágil. Sim. É muito frágil. Vamos imaginar lá que o ministro Cássio Nunes sente em cima desses julgamentos, tá? Coisa que eu não acho que vai ser por muito tempo, né? E fala assim, não, eu vou segurar isso aí, porque eu não tenho conhecimento de causa para dar meu julgamento de mérito, blá, 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 e segura isso daí. Mesmo assim, quando chegar em 2022, nós temos uma eleição, né? A beleza da democracia está isso, e talvez a gente tenha uma alteração no cenário político nacional. Vamos imaginar que Bolsonaro não se reeleja, né? E se reeleja alguém que não tem, né, como princípio essa questão, né, das armas de fogo. O que ele pode fazer? No dia seguinte ele vai e acaba com tudo aquilo. Então, desde o começo, a gente briga com isso desde 2012, quando a gente... inclusive eu ajudei a confeccionar o PL 3722, do deputado Rogério Peninha, que era um projeto de lei, tá, que visava a manutenção de um direito. Só isso, não flexibilizava, não era arma para todo mundo, criança não ia dar tiro no pai, nada disso, como foi pintado muitas vezes pela imprensa, né? Era realmente uma tentativa de modernizar e adequar a legislação atual, que é a 10.826, o Estatuto do Desarmamento, ao resultado do referendo. Sim. Né? Você não pode ter um referendo e continuar a ter uma lei chamada Estatuto do Desarmamento. Sim. Né? E aí, precisava de articulação. Né? Precisava o Congresso ter se mexido para fazer isso. E realmente faltou. Né? Nossa bancada da bala lá se mexeu muito pouco para que isso fosse. Né? E eu continuo apostando nessa solução. Né? Eu acho que tem que ser discutido pelo Congresso, tem que ser alterado, buscando o quê? Simplesmente critérios objetivos. Você quer portar uma arma, Alba? Então, você vai fazer isso. Tem um processo. Isso. Mas você sabe, Benê... Cumpriu, ninguém vai poder dizer, não, eu não gosto do Alba... Pronto. Né? Eu não vou dar o porte pra ele. Benê, mas não é pra comprar na mesma. Você sabe o que eu acho? Eu acho que a galera, cara, o povo, o normal... Da turma. O normal pra ser um país bom é a mina não ser encoxada no vagão do metrô,
Pois é. Ela poder ir e voltar sem um filho da mãe encoxando ela. Exato. É o cara ir trabalhar sem medo que vai ser assaltado. Isso. É o cara poder ir no campo de futebol e assistir o jogo, saber que ele vai só assistir um jogo. Isso, é o no comerciante, barzinho. é o comerciante abrir lá o seu negocinho. É o comerciante abrir o negocinho e não ter um vagabundo lá fazendo arrastão. É o cara fazer arrastão de celular e matar o... Você poder andar com o teu aparelho. Pra ver o tombo, né? Isso é que o povo quer. Os caras pensam duas vezes antes de fazer isso na gringa. Mas veja bem, o Samidana tinha feito uma pergunta, ele fez na internet, eu queria retornar aqui para que aqueles que estão nos assistindo pudessem... Estamos no rádio agora. Que estão nos ouvindo agora pudessem acompanhar a resposta. A miséria, a pobreza, ela não é causa direta da violência. Tem pessoas que saem de ambientes extremamente desfavoráveis e se tornam grandes exemplos, mas são pessoas extremamente virtuosas. A miséria, o abandono, principalmente, nós temos uma cidade gigantesca em São Paulo, uma megalópole, e unindo com a região metropolitana, nós vamos para mais de 20 milhões de pessoas. E, eu repito, a deficiência estrutural do Estado não adianta, não tem salvador da pátria que vai chegar aqui e resolver todos os problemas. São questões que a gente tem que superar aos poucos. Faz com que esse abandono de uma camada da população que não tem acesso aos benefícios sociais, nós tenhamos que os jovens sejam perdidos para o tráfico. O tráfico recruta o jovem. Ele, em vez de ir para a escola, ele recebe muito mais ali trabalhando como aviãozinho do traficante, entrando por crime organizado. Ou mesmo, existem condições em que essas crianças são a maternidade irresponsável, gerando aí filhos, abandonando essas crianças. E o que acontece? O crime se apropria de todos eles. Então nós estamos com uma demanda enorme, infelizmente, crescente no Brasil inteiro e no mundo, agravada pela crise gerada pela pandemia, todas as consequências que foram trazidas. E nós estamos agora, as pessoas ficaram trancadas em casa, houve um período em que diminuiu a violência urbana e agora a criminalidade está voltando com as pessoas saindo e cada vez mais desesperada. Então, a segurança pública, o comerciante que não é assaltado, a pessoa que não sofre o latrocínio, o sequestro relâmpago, o combate ao crime organizado, demanda uma série de providências de caráter social, de combate à justiça social, de caráter técnico, de caráter policial, de treinamento. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte, armar a população traria mais segurança? Impediria a escalada da criminalidade? Isso é individual. Eu repito, isso tem que ser analisado como quem falou individual. Exatamente, não, concordo. Então, mas é individual. Então, eu concordei com você. Quem vai responder é individualmente. Eu concordei. Porque assim, a ineficiência do Estado faz o quê? Você tem plano de saúde? Sim, tenho. Então, você tem plano de saúde, graças a Deus, que você tem condição de pagar. Tenho. Por quê? Você ineficiência... tem? Você tem? Eu tenho. Ineficiência então, do Estado. Ineficiência do Estado. Porque se a saúde pública fosse boa, a gente ia lá. Escola ruim... O SUS não é ruim, você está mal informado. O SUS não é ruim. Então o SUS não é corta ruim. O plano de saúde. É um gasto a menos para você, vai pro SUS. O SUS não é ruim. Ok, então se eu cortar meu plano de saúde, se eu cortar meu plano de saúde, eu vou usar o SUS e tirar a vaga de quem precisa. O que eu quero dizer é o seguinte... Por isso nós estamos combatendo o reajuste abusivo dos planos de saúde. Todo mundo tinha que usar o SUS, né? Não é bolsonarista, ô Capé. Agora, a questão é o seguinte, ineficiência do Estado... Então vamos junto nós dois. O negócio é o seguinte... Por que a ineficiência do Estado? Escola ruim, particular, saúde ruim, plano de saúde. Então, se na segurança pública tá ruim, quem vai responder... Segurança pública se vira. Se vira. Não. Agora, quem responde se vai ser eficiente então é cada um, é o indivíduo. Se você me permitir, eu respondo. acho que eu sou preparado... Peraí, deixa eu só não, levantar claro, e você corta depois. Não, você me agora, cortou, assim, mas eu não vou te cortar. Se eu acho que eu sou preparado, eu que vou responder se é eficiente ter uma arma na minha casa ou na minha cintura ou não. Só uma coisa que você falou. Xerife da zona. Olha só, né? A questão cortou, jogou pra cá, mas não tem depois eu falo. A questão você já falou bastante. Tudo bem. Eu também falou, você tá falando desde o começo. Calma, rapazes, vamos manter elegância. Tá falando desde o começo. Não vai competir quem falou mais. Não tem problema. Então vamos lá. Né? A questão do IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano, que muitas pessoas ligam à questão da criminalidade. Isso é falso. Né? Isso é falso. Porque assim, você pega países com IDH muito pior que o brasileiro e com criminalidade muito menor. Mas a lei é dura. Então, mas funciona. Aí é código de Hammurabi. Então vamos lá. Tira uma arma no meio do código de Hammurabi. Lógico que é, pô. Você mesmo falou. Aqui a lei... Espera, deixa eu acabar. As leis aqui, elas são norueguesas. Um exemplo disso é o quê? Paraguai. Tá?
O Paraguai, pouca gente se apercebe disso, mas tem a terceira menor taxa de homicídios da América do Sul. Mas o Paraguai vende arma falsa na fronteira. Exato, também. e não tem criminalidade. Olha só que coisa. A arma que é vendida, inclusive, né? Você vai lá, você ilegal, consegue comprar. No Paraguai, ela não é um problema no Paraguai. Ela vai ser um problema onde? No Brasil. Eu tive na 30ª reunião do Conselho de Controle de Armas do Mercosul e a gente discutiu isso. Eu discuti isso com os paraguaios e com os uruguaios. Porque eles disseram, porra, Benê, o Brasil adora culpar o Paraguai porque as armas que entram, adora culpar o Uruguai. Ele falou, pô, o Uruguai é o 6º país mais armado, é o 10º país mais armado do mundo. É uma arma para cada 6 uruguaios e não tem criminalidade violenta. É outra realidade. Mas a lei é frouxa. É outra realidade. Então vamos outra mudar a realidade, não cultural. impedir o cidadão de ter uma arma para sua defesa. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Então é o seguinte, Morgado. Doutor. Morgado, não vou chamar de gordo porque... Morgado. Gordo tá nervoso. Não, porque nervoso comigo não. Doutor. Pode falar. Não vamos brigar não. Vai brigar comigo não, né? Pode falar. Eu vou brigar porque... A gente, é o que a gente tá falando. No Brasil, a lei, o crime compensa. A gente tava demais. O STF aqui. Não é lei, não é lei. É a capacidade do Estado de investigar e se antecipar ao crime. Pera lá. Imagina se você é bandido e eu sou bandido. E nós somos aqui tudo bandidinho. A gente entrevistou aqui o Supremo lá. É verdade. Marco Aurélio. Meu amor. Marco Aurélio. A gente entrevistou aqui o Supremo. E a gente perguntou pra ele, falou, porra, bicho, e o negócio do André do Rap? Paciência. Sabe o que ele falou? Paciência. Entra na fila. Paciência, meu amor. É isso aí. Eu queria fazer uma lei. É a lei. Criou a lei. Vamos lá. A culpa não é da lei. Deixa eu... Não. A culpa é da ineficiência estrutural do Estado em se antecipar à prática do crime e investigar todos os crimes. Tem uma cifra que chama cifra obscura, que é o número de crimes que são praticados e quantos o Estado, como um todo, consegue apurar e investigar. Desses, quantos viram a ação proposta, com identificação de autoria? E quantos mais levam até uma condenação transitada em julgado? Você pode mudar a lei. A lei não muda a falta de estrutura. Para você aumentar a estrutura, você precisa ter um Estado menos gastador. Um Estado mais leve, um Estado que incentive a atividade empresarial, que diminua o seu tamanho, que é o Estado necessário, que incentive as parcerias público-privadas, que tenha segurança jurídica, previsibilidade, não a cada hora inventar uma moda, anular uma situação já consolidada para atrair investimento externo. Nós não vamos conseguir, nós vamos continuar discutindo essa questão estrutural por muito tempo, mas se nós não adotarmos dinheiro. Medidas econômicas, trazer o dinheiro de fora para cá, investir no nosso país com privatizações, parcerias público-privadas, diminuir o tamanho do Estado, privatizar empresas que não servem para mais nada, são cabides de emprego. Sim. Tudo isso vai permitir que haja o alocamento dos investimentos em áreas que são mais fundamentais, mais prioritárias. Achar que nós vamos mudar com tinta no papel, fazendo mudanças somente nas leis, em termos de repressão ao crime, não vai funcionar. Ô, Capês, eu queria fazer uma pergunta, depois o Benê pode fazer até um comentário, porque assim, o Estado, o governo, ele não validou o voto da maioria da população no referendo, correto? Seria a favor da comercialização das armas. Sim. Por que eu tenho que confiar num Estado que não validou o meu voto e é ele que baliza a minha capacitação de utilizar? O Estado permite a comercialização. Isso, vamos lá. Permite dentro de um contexto mas tem que passar na USP primeiro. Você tem que entrar na USP. Na Harvard. Medicina na USP. Tem que ter o diploma do SAMI. Olha só, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, tá? O que acontece? As armas foram eleitas como as vilãs da história. Portanto, né, ali começa uma campanha para desincentivar as pessoas a terem uma arma de fogo. Primeira coisa, aumentando burocracia. Então a ideia, porque isso é só para ter mais controle, para ter mais fiscalização, bobagem. Né? Isso é a desculpa para se impedir, né, para criar dificuldades para a pessoa comprar uma arma de fogo. Mas também está ligado à corrupção, porque às vezes eles criam dificuldades. Não, nesse caso não. Nesse caso não. O despachante. Não, nesse caso não. Segundo, né, o critério econômico. E esse é o mais cruel de todos. Né? Eu sobretaxo arma, eu sobretaxo munição, eu crio taxas absurdas. Para quê? Para a pessoa ter que gastar mais. Isso exclui quem? A parcela mais pobre. Lógico. Exatamente a parcela que está mais próxima da criminalidade.
que está mais próxima dos bandidos, que tem menos acesso à segurança pública. Por que não vai falar que acesso à segurança pública vale para a periferia e vale para bairro nobre, porque a gente sabe que não é assim. E eles podem ter. Né? Se tocar o telefone, 190, aqui é fulano de tal, parece viatura do chão. Né? Aqui é o Pedrinho da Couve. Tá bom, estamos sem gasolina. A verdade é essa. Jardim Europa não é Capão Redondo. Exato, pronto, fechou. Tá? Então você exclui essa parcela da população que não consegue, que fica à mercê e única e exclusivamente da segurança pública. Que, pior ainda, não tem o objetivo de proteger individualmente todo mundo. Então, a nossa luta é por isso. É para que a gente tenha critérios objetivos, né? E ninguém está inventando nada aqui. Nós não estamos propondo uma coisa que o Brasil nunca viu. O que nós estamos dizendo é, nós queremos retomar aquilo que era no passado. E não era um problema. Só isso. Mas lá daquela velha... Não precisa dar garrucha. Não precisa dar garrucha. Não precisa dar garrucha. Garrucha na mesma. Então, mas acredito que aqui o ponto que se coloca é o seguinte, o Alba colocou. Houve o referendo, a população quer que haja comercialização, a liberação do porte de arma, e isso tem que ser obedecido. Vivemos numa democracia. E não foi. Para que haja o acesso a uma arma, o cidadão, uma coisa é comprar o registro pelo Sinarme, tem em casa. Para que o sujeito tenha uma arma de fogo na cintura, na nossa cultura, e possa portá-la, com todos esses problemas que existem, e eu reconheço e não há como negar, eles decorrem das injustiças sociais, da desestrutura orgânica do Estado. Mas para que ele tenha uma arma, é necessário um exame psicológico e um exame técnico rigoroso e o permanente acompanhamento. Senão o Estado estará referendando que uma pessoa sem condições ande sem cometer crime. Então, mas esta é a questão. Mas, ô Capês, o que eu disse é que o Estado já não validou o meu voto. Como é que eu vou confiar para ele avaliar a minha capacitação? O Estado, na prática, tornou difícil o acesso às armas. Porque tornou por todos esses requisitos que são colocados, implementados. Eu, na minha posição, eu sou a favor de que haja um controle psicológico, técnico e um acompanhamento. Quem passar nesses testes, quem tiver condições psicológicas de portar uma arma, técnicas e, enquanto está portando a arma, continuar mantendo o acompanhamento psicológico e técnico, não tem problema. Então, por exemplo, não dá para colocar em risco aí tem que pagar a vida de pessoas. O cara que está lá no sítio, lá em Atibaia. Campo Mourão. É caro, né? Campo Mourão. O cara que tem lá a fazenda dele. Porra, vai para Belém do Pará. Em Campo Mourão, Goiânia. Sim, mas aí ele pode ter o registro, né? O registro da arma dentro da sua casa, né? Registro pode ter. O registro, sim. E passa por esse todo. Ele não tem dinheiro para isso, mas ele pode. Não é... É proibição branca, né? Não é o porte, é a posse. Mas aí são... Quanto custa para ter questão tributária que você está falando? Quanto custa? Quanto custa? Eu moro no sítio, quero comprar uma arma para ter no meu sítio. Eu moro no sítio em Campo Mourão. Beleza. Eu tenho lá umas vacas. Legal. Eu tenho umas galinhas. E vem uns vagabundos lá querer levar minhas vacas embora. Eu quero comprar um negocinho para dar uns tiros pro alto. Você não vai gastar menos de R$5 mil. R$5.000 para fazer tudo. Parcelar? Não dá. Dá, tem que ser à vista. Não dá para parcelar. Tá. Eu tô dizendo que esse valor inviabiliza para 90% a gente chega ao lugar, né? Posso só a última, rápido? O cara ganha 400 conto por mês, pô. Você falou uma coisa que eu achei extremamente interessante, que isso é o crime do justiceiro, né? Porque o cara passa por tudo que você falou, por essa parte psicológica. Mas existem dados, ou aumenta o cara que, sei lá, o Marinho tomou um corno, vai lá e quer resolver, o cara dá um pipoco no cara, toma um goró. Nesse crime de justiceiro, aumenta ou não o homicídio? Não aumenta. Tanto é que se isso aumentasse, com esse crescimento que a gente já teve, já estaria acontecendo. Então olha só, a portaria 28 lá do COLOG, né, do Exército, quando liberou o porte de trânsito, dentro dos critérios já existentes, nada mais, nada menos, ela liberou o porte para 300 mil pessoas. Ah, é um porte limitado? É. Né? Primeiro que todo porte é limitado. Tá bom. Porte é limitado. Mas com esse número... E esse número, você tem... Né? A gente tem levantamento porque o Exército controla isso. Só pra... Deixa eu acabar. E aí, o tempo está correndo. Né? Sim, é assim que funciona. E aí, 300 Vamos mil. Dividir. Né? Qual é o número de pessoas que se envolveram em crimes violentos? Zero. Há mais de 3 anos já. Esse é um fato importante que ele falou. Então, assim, o certificado de caçador, colecionador, atirador está permitindo, concedido pelo Exército, muita gente está pegando armas de calibre
de grosso calibre. Mas é o cara que vai no stand. Não. Aí ele fala que ele tem direito a portar... Não, Capês, opa. Nós estamos tendo... Não. Agora eu tô falando. Agora eu tô falando. Assim que funciona. Assim que funciona. Olha, tem registros na Secretaria de Segurança Pública, o cara com uma arma de calibre restrito, com porte de trânsito, de madrugada, passando a noite inteira, bebendo... Com todo o stand de tiro fechado. Stand de tiro fechado. E matando muita gente desvirtuando o porte de trânsito. Por favor. Capês. Por favor. Quais calibres você está citando? Os autorizados pelo Exército. Até fuzil. Qual? Aqui, ó. Eu tenho aqui. Qual calibre a pessoa está portando? Você aqui. Qual calibre que a pessoa está portando que é restrito ainda? O senhor acabou de falar. Sim. Qual calibre? Fuzil? A pessoa tá colocando um fuzil na cintura e tá portando. Nas costas, sim, isso. Nas costas. Quer ver? Quer dar uma olhada aqui? Não, pera aí, Tem foto, tem foto. Esse cara matou gente. Tem foto. Não, ele não matou gente, mas ele tá ameaçando as pessoas, tá? Não, mas tá no stand de tiro. Bebendo. Que stand de tiro? Ele tá bebendo. Um caso. No bar, no boteco. Eu recebi aqui, tem mais com um caso. AK-47. Tem mais um caso. Crimes violentos. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês agora. Por exemplo, a gente vê que Estados Unidos é um país que sempre, porra, os caras são da arma. Nos Estados Unidos. Pô, os caras ganharam cultura. O avô usou. Culturalmente, né, Eles tiveram uma guerra civil tão violenta em 1865 que tiveram que introduzir a heroína para desviciar a população sobrevivente da morfina. É uma outra história. Eles mas pera nasceram lá. com as armas, né? Então, mas vamos... Exatamente. Então o vô usava arma, o vô tem arma. Com 12 anos você vai lá, tirava você aprende na lata, a tirar, tira e não sei o quê. Tem essa coisa e tem os confederados, e tem os confederados e tem os progressistas. Os confederados são aqueles que os velhos usam. Você vai entrar aqui no meu... Os que invadiram o Congresso americano. Os republicanos, os confederados. Invadiram armados o Congresso americano. Os caras que usam arma na cintura. Você não vai entrar aqui na minha casa. Incentivados pelos democratas. Clint Eastwood. É o Clint Eastwood. Os que estavam dizendo que a Nancy Pelosi era satanista e o Biden que era pedófilo, invadiram o Congresso. Não interessa. Tá bom, a cultura que eles têm, ganharam 2 guerras, gostam de arma. E dentro de Estados Unidos, que tem os progressistas, que são das duas costas, não sei o quê, já tem, sei lá, por exemplo, você comprar uma arma em Nova York deve ser pior do que Brasil. Deve ser o mesmo vai no Walmart. Vai no Walmart, você compra. Então vamos lá. Eles têm essa... Mesmo sendo um país das armas, um país que tem orgulho... É um país potente militarmente, é um país que ganhou 2 guerras mundiais. Dentro dos Estados Unidos tem essa treta. Então, narrativa, meu amor. Narrativa. Então, olha só que interessante, né? Porque assim, realmente, você tem níveis de restrição nos Estados Unidos, né? Aquela ideia de que o cara entra no Walmart sem nada, sai com a arma na cintura, ela é falsa. Né? Primeiro você tem restrições diferentes para armas longas, para armas curtas, e aí entra a inteligência, né, do legislador americano, que consegue pesar o que é controle mínimo e o que é restrição. Então, primeiro, não existe registro de arma nos Estados Unidos. Se eu, Benê Barbosa, vou lá, compro uma arma, né? É feito lá o meu background checking. Ok, Benê Barbosa não é maluco, não é ligado a grupo terrorista, não tem passagem na polícia, passou no teste, tá aqui, ó. Benê Barbosa foi autorizado a comprar uma arma. Se eu comprei ou não comprei, para começar, eles não sabem. Eu só fui autorizado. Se eu comprei e no dia seguinte, pô, Emílio, você tem porte? Tenho, Benê. Quer de presença arma que eu não gostei? Porra, cara, obrigado, quero. Pronto. Pode? Pode. Porque não tem registro vinculado ao cidadão. Por quê? Porque o americano não confia no governo. Então o que ele diz é, por que o governo tem que saber onde está a minha arma? Mas é a história deles, né? É a história deles. É a história deles. Não, mas é diferente. Nível de criminalidade, não é do Lula. Tem que falar. Né? Não vem? Muito não, mas não é Lula. Aqui tinha rei. Né? É o rei. Lá nunca teve rei. Então lá não tinha essa autoridade. Aí o cara tinha que se virar. Mas isso é supremacia do direito individual. Isso é um papo. Capês, obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço. Você sabe que eu sou seu fã. Obrigado. Eu sou seu fã. Você me chamar aqui... do Benê. Vai no show do Morgado. Vai no meu show. Veja bem, o Benê é meu amigo. Nós estamos debatendo ideias aqui. Foi elegante. Você tem arma, Capês? Eu sou deselegante com quem é deselegante comigo. O Benê é show de bola também. E também... Você tem arma, Capês? Só pra saber. Boa pergunta. Eu andava armado enquanto eu sentia que eu tinha preparo para isso. Faz muito tempo... Ouve, não fica excitado, não. Faz muito tempo que eu não ando armado, muito tempo,
Porque eu não tenho tido tempo para treinar, eu não me sinto com preparo psicológico nesse momento, sem o treinamento permanente, para ter uma arma e de repente me aventurar a reagir num assalto e cometer uma injustiça, ou um excesso, ou ser morto, ou pegar um inocente. Então, eu tenho porte de arma legal, mas não... acho que juízes e promotores que têm por lei o porte de arma deveriam ser submetidos aos mesmos critérios rigorosos para portar arma, sem os quais não deveriam portar arma como qualquer outro cidadão. Não é porque você passa num concurso dos mais difíceis, juiz e promotor, que automaticamente você passou numa prova teórica, vai exercer uma atividade intelectual e automaticamente você já adquiriu condições de portar uma arma. Eu sou coerente nesse ponto também. Olha que bacana, 30 segundos, olha que gostoso você poder falar isso. Bem no final. Eu tenho porte, mas eu optei por não dar armado. É isso que eu quero. Ou seja, eu tenho o direito, eu tenho a opção, e se eu quiser, eu falo, olha, eu não quero. Então eu vou fugir dessa pegadinha. Né? Por isso que, como nem todo mundo tem esse preparo psicológico e esta visão, aí o Estado só pode conceder o porte. O Estado só pode conceder o porte para quem se mostrar responsável, capaz e preparado psicologicamente. Tem juízes e promotores que têm arma e não deveriam estar portando. Um erro não justifica o outro. Isso deveria também, todos devem submeter aos mesmos critérios. E o Estado, evidentemente, ele tem a sua posição para proteger o cidadão. Agora, se o Estado não precisa proteger o cidadão, é outra coisa. Tá certo. É outra coisa. Vamos lá. Tá certo. Benê, obrigado. Obrigado. O Benê... Foi ótimo, foi legal. É verdade, eu tô com o curso aberto lá, já tinha Tem esquecido. curso? A oficina de argumentação, né, que eu pego aí esses 30 anos, né, de debates e estudos e pesquisas aí falando sobre esse assunto, né, e tô levando isso para mais pessoas, né, para que mais pessoas tenham conhecimento real de fatos, dados e história. Então entra lá, Benê.Barbosa35, é esse aqui. É Benê.Barbosa.35. Tá o link lá. Entra lá, tá o link aí para você acompanhar, e tem o curso também. E o Benê é um cara que entende muito desse assunto também. E o doutor, obrigado, viu, doutor? Muito obrigado, muito feliz de estar aqui. Você, negócio que discrimina tucano, não. A segunda vez que eu estou voltando aqui. Tá vendo? Marinho aqui. Eu peço que quem tiver alguma dúvida ainda remanescente, que consulte o site do Conselho Nacional do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do STF, para acabar com essa questão. Eu não quero processar ninguém. Eu quero que vocês tomem conhecimento da verdade. Conheçam a verdade. Obrigado. Obrigado, pelo convite.